Senhor, nós te louvamos com alegria, agradecidos por esse dia que o Senhor nos concedeu. Estamos aqui, Deus, para aprender da Tua palavra, aprender o que a Tua palavra nos ensina. Te damos graças porque a Tua palavra é, Senhor, nosso guia, nossa bússola, nosso norte. E nós te louvamos com alegria e te pedimos que a Tua presença permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Os irmãos podem abrir em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Vou pedir o Hamilton que leia para nós, por gentileza. Até Lucas 9, 23. Isso. Só esse versículo. Dizer a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, irmãos, nós damos início a essa escola bíblica dominical falando do assunto morte. Mas antes, é um assunto pouco falado também. Há 20 anos atrás era mais falado, mas hoje é menos falado nas igrejas, que é a morte da autoabnegação, é negar-se a si mesmo. Hoje, com os acontecimentos gerais, e principalmente com a questão do homem no centro de tudo, nós estamos vendo que o ego, ele tem se levantado cada vez mais, nas mídias sociais, na vida das pessoas, e isso tudo traz uma conotação de que o homem parece ser eterno, principalmente dizendo, você precisa ser feliz. E o evangelho, ele é um evangelho de vida, porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, mas ao mesmo tempo também é um evangelho que fala de morte. E dentro da palavra de Deus, nós vamos compreender, isso está muito associado à morte com o pecado. Porque o pecado, ele gera a morte. Não é isso? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Separação de Deus é morte. Só que hoje, nós entendemos que nós, muitas das vezes, até mesmo pelo meio evangélico, que nós temos que sempre que vencer, sempre que ganhar, sempre que viver, não é isso? Você precisa aproveitar a sua vida, não é isso que diz por aí? Ah, você está jovem, você precisa aproveitar essa vida ao máximo, com coisas que aparentemente não geram vida em si, e perde a questão da saúde. Mas o que seria então abnegar-se? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Quando nós olhamos para o contexto da cruz, nós entendemos que todos aqueles que eram condenados a essa morte, levavam a sua própria cruz até o lugar onde seriam crucificados. E essa pessoa era uma pessoa condenada, não é isso? O que o Evangelho nos transmite é no sentido de nós negarmos a nós mesmos, abrindo mão das nossas vontades para entendermos a vontade de Deus. Hoje, domingo de manhã, se você estivesse fazendo a sua vontade, aonde você estaria? Pois é, exatamente. Então você abre mão da sua vontade pela vontade de Deus, que está aqui aprendendo, entendendo mais a respeito do Evangelho. E com certeza o Evangelho, no processo da maturidade, ele sempre vai exigir isso de nós. E entendamos
que quanto mais nós, no sentido bom da palavra, né, nos apaixonamos, ou paixão, que é a segunda parte de compaixão, de compadecer no lugar do outro, nós mais nos apaixonamos pela causa, mais nós negamos a si mesmo. Então, quanto mais eu me apaixono pela causa de Cristo, mais eu vou negar a mim mesmo. E esse é o convite, antes de nós falarmos da morte em si, uma reflexão, para que a gente observe, eu tenho negado a mim mesmo e tenho colocado a vontade de Cristo? Porque aquele que quiser perder sua vida, acha lá, não é isso? É o contrário, o evangelho é um processo contrário. Então, há essa questão desse dualismo, pensemos a respeito disso. Tá? E aí a gente queria abrir para uma primeira pergunta a respeito da morte. O pastor Leonardo vai começar, depois nós vamos complementar se necessário. Eu entendo, meus irmãos, que este dormir aí é uma maneira da pessoa ir definhando pouco a pouco. A pessoa que participa da ceia sem discernir, a pessoa tem que ter entendimento do que é o corpo de Cristo. Se a pessoa não tem esse discernimento e ela participa da ceia indignamente, ela vai, esse morrer aí, ela vai definhando pouco a pouco. Se ela chegar na frente, em um certo ponto do seu definhamento, e esta pessoa passar a entender o que é isto, as coisas mudam. Eu entendo dessa maneira. Então, esse dormir não é dormir como pessoal aí de uma determinada igreja ou seita diz, fala sobre o sono da alma. Não é isso aí. Não é isto. Amém? Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com todos de novo. Outros chegaram depois, né, que a gente tinha cumprimentado. Vamos lá. Boa colocação do pastor aqui na questão assim de ir definhando. Eu vou juntar as duas perguntas, né, que a senhora fez. Primeiro, antes da oração e junto com essa. A gente fica assim, é muita coisa, saber como começar, né? Vamos lá. Primeiro, sobre o sono da alma, né? O pastor fez a colocação aqui. Principalmente, mas não só, as igrejas adventistas, elas acreditam no sono da alma. A pessoa morre, né? Vai lá para a sepultura, a alma fica lá. No dia que Jesus voltar, acorda. Não é isso que a Bíblia diz. Tá? Não existe o sono da alma. A Bíblia diz mais de uma vez, inclusive o apóstolo Paulo em Filipenses, no primeiro capítulo, fala que para ele bom é partir e estar com Cristo. Então, quando a pessoa morre em Cristo, ela parte para a glória.
e fica lá a sua alma desfrutando, né, embora limitado, né, das coisas celestiais. Na vinda de Cristo, o corpo ressuscitará, segundo o apóstolo Paulo também, né? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, vem a ressurreição do corpo, porque a alma junta-se ao corpo e ela vai desfrutar em corpo e alma da presença eterna de Cristo, diferente dos ímpios que perecerão. E mesmo assim eles não ficam no sono da alma. Segundo Jesus, em Lucas capítulo 16, aquele rico que morreu, ele foi para onde? Para o Hades, que a Bíblia traduziu como inferno, né? E, se a gente não tomar cuidado, vai respondendo outras perguntas, né? Vamos devagar aqui, vou parar por aqui para responder. Então, mas o texto ali da ceia, quando fala da morte, quando fala de dormir, né? Muitos dormiram, é a morte mesmo que aconteceu. Aí o que o pastor falou, vai defender, não é assim de uma vez. Tem gente que fica anos, e a falta de discernimento, ela está mais ou menos combinada com o pecado voluntário. Porque quem não é pecador? A gente vai para a ceia, e a gente pregou isso aqui, né? Falaram, hoje eu não vou tomar ceia não, que essa semana eu aprontei e tal. Então, se não tivesse aprontado, quer dizer que você não tinha pecado? Tinha do mesmo, talvez não do mesmo jeito, mas não existe gente que não peque, né? Não existe gente que não peque. Agora, é claro que existem alguns pecados que eles podem ser considerados mais graves, sim, e comprometer o corpo de Cristo. Então, a pessoa vai definhando e ela acaba morrendo. Ela morre espiritualmente e ela pode morrer também fisicamente. Isso pode acontecer, porque o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, que é esse que a senhora está citando, quando fala, as pessoas adoecem, alguns estão doentes na carne por causa disso, de tomar ceia indignamente. Não toda doença, tá, gente? Preste atenção nisso. Não todas as doenças. Mas algumas pessoas adoecem porque tomam ceia indignamente e elas podem morrer mesmo por causa disso, que é que diz o texto bíblico. Tá bom? Aí, junto com a primeira pergunta agora, quando a Bíblia fala assim, de dormir, pode se referir à morte, é uma figura de linguagem. Jesus, em João capítulo 11, falou, ó, meu amigo Lázaro está dormindo, mas vou lá para despertá-lo. Jesus não sabia que estava morto? Sabia. Aí os discípulos falaram o quê? Se você está dormindo, deixa que depois ele acorda. Oi, gente, o cara morreu. Entendeu? Então é só uma figura de linguagem. Então pode se referir, a morte na Bíblia, quando fala dormir, né, em relação à morte, pode ser usado assim, principalmente para o crente. O crente, ele dormir no sentido de descansar, que ele está lá descansando com o Senhor, segundo Apocalipse 14, verso 7. Descansa dos seus trabalhos, descansa das suas obras. Agora os ímpios, diferente dos ímpios, né? Os ímpios quando morrem, quer dizer, o pessoal tem um costume de falar, descansou. Depende. Descansou, ele foi para onde? Ele pode estar cansando mais, né? Se ele for para o inferno, nunca ele vai descansar. Agora, mais nunca ele vai descansar. Amém. Desculpa aí as muitas palavras. Ô, irmãos, desculpa, pastor. Eu vou entregar o microfone para vocês, tá? Já vai estar ligado, então é só pegar e falar, tá bom? Detalhe, qualquer um que tiver dúvida, vocês podem formular bonitinho aí e levantar a mão que a gente vai, tá? A quem vem pela primeira vez, né, Abraão, com a família, obrigado por ter, né, aceitado o convite. Não precisa ficar com vergonha não, tá? Aqui todo mundo pode participar, tá bom? Alguém mais? Próxima pergunta? Marcelo? Então, vamos lá, Marcelo. Não é pregação não, Marcelo, é dúvida para eles responderem, tá bom? Eu cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor Jesus Cristo.
esse hino que canta aqui na igreja, eu sei que a gente canta, que a gente vem é para louvar a Deus. E Deus sempre faz esse hino com a gente. Isso eu queria saber, se esse hino é para glorificar o nome de Deus e queria saber também se a gente pode obedecer a Deus, como que a gente é filho dele e a gente canta só para glorificar o nome dele. Então é isso que eu queria saber. Que pergunta para o pastor Charles. Quem mais? Próximo. Denise? Ah, tá. Então, pera aí, Denise. Denise? Então tá bom. Graça e paz, irmãos. Eu tenho uma dúvida. Assim, eu sei que eu sou salva, que eu vou para o céu, mas eu tenho medo, eu tenho temor da morte. Aí como vocês me explicam esse tipo de coisa? Tem que falar aqui? Pode ser a mesma em geral. Irmãos, o que acontece? Quando Deus criou o homem, o objetivo de criar o homem para ter comunhão com ele. E comunhão com Deus é vida, né? E Deus não criou o homem para a morte. O pecado gerou a morte. A intenção, então, seria de que nós continuássemos em um projeto em que Deus estivesse nos discipulando, como acontece hoje pelo Espírito Santo. O medo da morte, né, ele é natural. Tanto que nós temos alguns mecanismos que nos protegem da morte, naturalmente. Se você chegar a uma determinada altura e não tiver costume com essa altura, você vai ter medo. O medo vai te fazer com que você não dê mais passos para esse abismo, para esse lugar e cair dele. Quando a gente sente dor, não é isso? É um sinal que o nosso organismo está nos dizendo o seguinte, ó, algo errado ou diferente está acontecendo. Você precisa parar aí. Senão você vai continuar até ter um dano no seu organismo que gere a morte. Nós, como cristãos, e esse é um dos objetivos principais, né, que principalmente através do livro que nós lemos e através do amadurecimento, de acordo com essa comunhão com Deus, amadurecemos ao ponto de, não vou dizer extinguirmos esse medo, mas que esse medo venha quase que acabar. Não é como um jovem, né? Porque tem jovem que quando faz 18 anos, ele acha que é o super-homem, né? Enfrenta tudo quanto é coisa sem medo. Não é dessa forma, mas é pela maturidade. Entendendo que a morte, como a nossa última inimiga, ela vai ser um transporte para que a gente entre no céu e encontre com o nosso Senhor, Jesus Cristo. Então, de inimiga, ela vai passar a ser a nossa serva, nossa amiga, podemos dizer assim. Oi? Sem ela querer. Exatamente. Compreendeu? Supernatural, viu? A gente ter medo da morte. Mas, com o tempo, a gente vai amadurecendo e vendo isso. Principalmente, não só com a questão da maturidade espiritual, com o entendimento também do processo do envelhecimento. O processo do envelhecimento, ele vai fazer com que a gente compreenda que vai chegar um certo tempo, que é o tempo de parar. Quando a gente
nasce e vai crescendo, a gente vai pegando um montão de tarefa, um montão de obrigação, e vai desenvolvendo e vai sonhando e tudo. Aí quando a gente vai chegando no processo de envelhecimento, principalmente no fim, a gente vai compreendendo que é momento de diminuir, de terminar a nossa lida. Eu só quero fazer uma observação. O apóstolo Paulo fala que a morte tem o quê? Tem um aguilhão. Onde está, ó morte, o seu aguilhão, o teu aguilhão? Todos os irmãos sabem o que é aguilhão aqui? Aguilhão, você já viu, talvez vocês não tenham visto, mas tem muito vídeo na internet, mostra a pessoa, por exemplo, tocando lá o carreiro, tocando o carro de boi, e ele tem um tipo de um cajado lá, e na ponta do cajado tem um espeto. Aquele espeto ali é aguilhão, aquilo que chama aguilhão. Vamos lá. Denise e os irmãos. Como o pastor falou aqui, o homem não foi feito para a morte. Mas com a entrada do pecado no mundo, o homem morre, passou a morrer. Como ele não foi feito originalmente para a morte, na hora da morte é natural sim o temor, e a gente chama de instinto de sobrevivência, por causa disso. Mas com o passar do tempo, a maturidade cristã, você vai sabendo controlar isso, a confiança vai aumentando, e ela pode chegar a extinguir-se. Com uma frase, né, que eu já falei aqui 2 vezes essa semana, um homem que sabe que ele vai dormir hoje e acordar bilionário amanhã, ele vai ter medo de dormir? Vou dormir hoje, que amanhã vou acordar bilionário. Então, assim é o crente, ele chega num ponto na maturidade cristã, em que ele dormir em Cristo, que é morrer, fechou os olhos aqui, ele vai acordar mais do que bilionário, né? Lá na glória. Então, mas isso é um processo, sim. Tem gente que chegou nesse ponto, não tem medo da morte e vai para o céu. Mas a gente também entende que tem gente que vai para o céu e mesmo assim ainda tem medo da morte. Pode acontecer isso. Certo? Está respondido? Sim. Isso, o apóstolo Paulo diz, viver é Cristo, morrer é lucro. Olha aí, você vai ser mais do que trilionário. A paz do Senhor, irmãos. Na verdade, eu não tenho essa dúvida, mas eu vou trazer essa pergunta porque me ter mais clareza sobre o assunto, porque algumas pessoas que eu até convidei, mas tem essas dúvidas, não sei se alguém possa ter. É a respeito de quando a gente perde um ente querido e essas pessoas experimentaram essa como que eu vou dizer, esse encontro, né? Não sei como, igual o meu esposo perdeu a mãe dele. E eles estavam todos na sala e aí eles começaram a ouvir a voz dela, chamando o nome do Elton. Elton, Elton. E todos que estavam na sala não são cristãos, só o meu esposo que era. E eles ficaram apavorados. Você está ouvindo? É a mãe te chamando, é a mãe te chamando. Ele ouviu. E ele falou assim, não responde, vamos orar, não é minha mãe. Ele falou assim. Eu falei, como que você sabia que não é sua mãe? Você ouviu? Você ouviu? Ele, eu ouvi. Aí, assim, até hoje, porque a família tem uma crença, né? Tinha uma crença de espiritualidade, assim, de espírita, e eles acreditam fielmente que é a mãe que esteve ali. Entendeu? Então, muita gente conta esses relatos, aí pensa assim, como não? Aí meu sogro fala assim, eu senti, aí ele já não viu, né? Ele não viu a esposa, sentiu que a cama estava, o colchão estava afundando, e ele cria que era a esposa. E ele pensa, não, eles estão entre nós. Né? Aí vai falar, biblicamente não aceita. Aí talvez uma explicação,
vocês pudessem explicar a questão, se isso é possível, se é, não é, como se a gente lidar com isso, porque quando a gente crê nisso, a gente acaba buscando outros meios, outro caminho para nos consolar. Não sei, essa aí é a pergunta. É para todos aí. Eu já vi, só não sentei com eles, né? Mas eu já vi no centro espírita, ou no centro de Umbanda. Porque se falar espírita, você está falando, é um tipo de espiritismo. Quando você fala Umbanda, você está falando outro tipo. E quando você fala, por exemplo, em Candomblé, você já está falando em outra coisa, né? Mas eu já vi no centro espírita a pessoa, o médium, incorporar um espírito e dizer que aquele espírito é um espírito de criança. Brincar, já fazia lá lá fazendo misturava, né? Fazia aquela bagunça, aquela lama, aquele barro dentro do centro, né? E aí se assenta no chão, aquelas pessoas já assim, como assim? Porque normalmente pessoas maiores, pessoas adultas, sentado no chão e fazendo lama, brincando de carrinho, como se fosse criança. A Bíblia fala que o inimigo ele tem poder para se transformar em anjo de luz. Então ele tem poder para se transformar em qualquer coisa. Está cheio deles por aí, né? Um espírito que é um demônio da prostituição. O pessoal chama aí de pombagira. É uma prostituta escrito direitinho. Faz, se porta, aparece como uma prostituta. Eu vi dentro do centro espírita. Eu já vi o médium incorporar um espírito falando que era o Frei fulano, não sei de que lá, falando que aquela voz, porque eles têm uma voz característica na vida real, eles aprendem com o tempo, né, com o exercício do chamado deles, falar dessa maneira. E lá se falava dessa maneira. É o demônio aparecendo como uma pessoa, como um anjo. Então a gente vê as coisas, sabe? A gente vê muita coisa que as pessoas... Vê muitas coisas que as pessoas estão procurando. Aqui, não me lembro que cidade mais, tem uma determinada cidade aqui, que eu não me lembro, já tem muito tempo, o pessoal estava indo na casa de uma senhora, que uma freira aparecia lá. A freira aparecia, a pessoa ia perguntar, conversava com ela, e um dia uma senhora que conhece a Deus, ela se preparou, pediu a Deus capacidade, e ela foi lá para ver a freira. E quando ela chegou, que a tal freira estava lá falando, ela falou assim: eu te ordeno que em nome de Jesus se apresente tal como você é. Aí as pessoas viram aquele demônio mais horroroso, aquela coisa mais horrível. Então, o que está no nosso meio? Eles estão aí. Estão por aí. Estão por aí. O demônio está por aí. Lucas 16, se você quiser abrir aí, é um texto base para nós. É bom a gente perceber o seguinte: em algumas traduções, agora até que eles pararam com isso, tem alguns subtítulos na Bíblia, em negrito, né? Colocaram isso aí como os capítulos para achar mais rápido as partes. Em algumas traduções diz assim, parábola do rico e do Lázaro. Então é muito bom a gente tomar cuidado, porque todas as vezes que Jesus ele ia começar uma parábola, ele falava assim, eis que vos digo uma parábola. Nesse texto, no versículo 1 aí, Jesus não fez essa menção. E em algumas traduções, tem esse subtítulo em negrito, que não faz parte do texto, e que diz a parábola, mas não é.
Tá? Então a gente pode ter como um ensinamento, uma vez que a gente não faz princípios ou doutrinas em cima de parábola. Mas nesse texto aqui, dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem. Então Jesus estava contando esse fato. E se você ler cuidadosamente todo esse capítulo, você vai entender muitas coisas. No decorrer aqui das perguntas, a gente vai estar usando esse texto, você vai estar compreendendo. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz o seguinte, ó, ao homem está destinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então isso aí mata muita coisa. Esse versículo é um versículo que se você pegar na sua casa e copiar lá 1, 2, 3, quantas vezes for necessário, ou ouvir até gravar, vai te ser de muita utilidade. Ao homem está destinado morrer uma só vez. Mata aquela questão da reencarnação, né? Mata essa situação aí, compreendendo principalmente que depois da sua morte vem o quê? Juízo. Não tem a parte para ele, agora eu vou lá no mundo, agora eu vou lá no céu. Entendeu? Aí aqui em Lucas vem a reafirmar este fato, em que o rico morreu e foi para o Hades, e o pobre morreu e foi para o seio de Abraão, dizendo uma vez que o rico falava assim, eu estou aqui em tormento, pede aí ele para trazer uma gota, nem que seja um pingo de água para mim. Ele falou assim, ó, tem uma divisão aqui, no geral, né, na palavra do cotidiano, que nós não podemos passar para aí, nem que está aí passa para cá. Então pede alguém para deixar eu ir, ou ir alguém lá para avisar os meus amigos, né, os meus irmãos. Aí fala, eles têm os profetas. Então não tem como o homem que morreu vir aqui e aparecer. Dizendo o seguinte, hoje em dia está quase que sumindo, né? Mas tinha umas pessoas aí que viviam de imitar a outra. A voz é igual? Praticamente idêntica, né? Parecida. Se pôr ele atrás de uma parede, pôr um para falar e o outro falar, não consegue distinguir, consegue enganar. Da mesma forma, aí, o diabo e seus demônios podem fazer isso, né? Vou dar uma palhinha também. Eu até tinha separado aqui, mas é bom os irmãos anotarem, gravarem. Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois o juízo. Irmão, aí eu quero voltar aqui. Domingo passado a gente pregou aqui. Presta atenção, o que eu falei que você tem que guardar isso também. A inspiração bíblica. Guarda isso no seu coração. O que a Bíblia diz é a verdade. É a verdade. Não se questiona o que a Bíblia diz. Inspiração bíblica. Por quê? Ninguém escreveu porque quis, não. Tá? São 40 autores da Bíblia toda diferente, num período de mais ou menos 1.400 anos. A maioria não se conheciam entre si, mas eles foram inspirados. Tanto é que tem outros escritos, até deles mesmos, mas não estão incluídos aqui, porque assim quis o Senhor, que o que Ele quis que as pessoas soubessem, está reunido aqui. Quem fez o seminário aí, ou pretende fazer, você tem uma história do cânon, chamado cânon, é a reunião desses 66 livros. Como que foi? Não foi uma coisa, eu quero esse aqui, o outro eu quero aquele. E o Espírito Santo falou, vai ser esse 66. Então o que está aqui é a inspiração bíblica, é o que Deus disse. Se o Espírito Santo usou esse moço aqui, porque a gente ainda não sabe quem é o autor aos Hebreus, o Espírito Santo usou ele para falar assim,
Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois disso é o quê? Juízo. Então não tem ninguém que é alma penada, né? O pessoal fala isso. Não tem alma penada. A missa, né, do sétimo dia, o pastor falou que é o purgatório, é o outro, né? Reencarnação. Olha o que Deus diz. Tá? Não existe reencarnação. Não existe purgatório. Morreu, juízo. Para lá para o juízo. O pastor pediu para falar aqui sobre o Hades, mas depois a gente vai falar, tá bom? Pessoal, vocês estão com a Bíblia aí, né? Tudo isso aqui que eles estão falando de referência, é importante vocês abrirem também, tá? Consultar. E isso não é só aqui para a aula de hoje, não. Qualquer dia a dia, né, pregações, vão sempre acompanhando, tanto para memorizar, quanto para a gente ter a real referência que é da palavra de Deus, tá? Eles não estão falando do que eles acham ou algo assim, não, tá bom? A Maria Helena vai ter uma dúvida agora aí. Eu tenho uma dúvida. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo. Por quê? Quando eu sofri um acidente de carro com meu marido, e na hora eu ouvi falar assim, aceita Jesus, aceita Jesus. Eu falei assim, eu não quero morrer sem a salvação. Aí eu senti, eu tinha 25 a 27 anos. Se passou 20 anos. Com 40 anos eu aceitei Jesus no meu coração. Eu não tenho medo da morte. E a dúvida que eu tenho, tem gente que pede a morte, é pecado? Pede a morte. A pessoa não quer ficar na cama doente. Ela não quer ficar velha doente. Não quer ficar na cama doente. Ela quer ficar velha, sadia, sem a doença. Porque eles falam, todo mundo fala, mas eu tenho a dúvida. Ficar doente numa cama, a pessoa acabou? Não. Deus vai curar ela. Porque eu tenho 2 curas muito fortes. Quando eu leio, eu emociono. 2 curas que Deus me curou. Porque eu tinha um desmaio. Eu sofri um acidente. A minha irmã falou, essa morre, vai morrer. 3º acidente, quebrei a mão. Eu falei com o doutor, a minha mão vai ser curada em nome de Jesus, eu não vou ficar aleijada. Entrei em intervenção, meu irmão falou assim, minha irmã, tem cadeira de rodas, não tem as vistas, não enxergue. Pedir a morte é pecado. Eu não tenho medo da morte. Isso é pecado. É isso que eu falo para as pessoas. E eu não posso falar mais, que o tempo é curto. E em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Nós estamos vivendo a época principalmente essa questão da morte assistida, né, eutanásia. E alguns casos de doenças, né, que foram causados pelo pecado, que também é morte, e estou falando isso para a gente analisar, em que as pessoas elas têm isso como uma resposta para ter a autonomia sobre a morte, né? Primeiramente, a morte, como sendo nossa inimiga, qualquer um de nós, né, a não ser que Deus avise, não sabe a hora, não tem esse domínio. É até interessante, lendo sobre o livro, estava pensando, algumas questões para a gente avaliar. Estava percebendo que teve um casal, não sei se vocês lembram daquele acidente da Boate Kiss, que conseguiu escapar. Eles escaparam de lá, mas quando foi um período de, não sei se foi 6 meses, 7 meses ou quase 1 ano, os 2 fugiram junto, mas também sofreram um acidente junto e morreram. Teve um caso que aconteceu de um conhecido meu, que ele tinha tido 3 AVCs e não tinha morrido.
Quando foi essa semana eu fiquei sabendo que ele morreu, mas não foi de AVC, foi de outra coisa. Então, não tem domínio, o homem não tem esse domínio sobre a morte, nunca teve, né? Parece até caso daquele filme de premonição, né? Que não morre de um jeito, morre do outro. Mas o certo é que a Bíblia diz que Deus é o dono da vida. Ele é quem dá a vida e Ele é quem, no contexto antes de termos Jesus, ou no contexto aqui, tira a vida, né? Porque no nosso contexto, para aqueles que aceitaram a Cristo, nós vamos ter vida e vida eterna. Então aí a morte entra dentro daquele outro fato. A respeito dessas pessoas que sentem dor e têm como justificativa, é doloroso, é muito doloroso, mas também não tem esse poder. Em qualquer circunstância, por mais difícil que seja, você pensa assim, eu tenho a pior doença do mundo, eu quero morrer, não há forma. Tem que confiar no Senhor. Ou Ele cura, ou Ele tira. A Ele foi dado esse poder. Né? Por isso, o segundo pecado no mundo foi o quê? Caim matou Abel. E ele não poderia ter feito isso. Então, nós também não poderíamos fazer isso com o nosso irmão e nem conosco mesmo. Vamos lá. Irmãos, eu acho que pode ser pecado e pode não ser pecado, mas ser inapropriado. Tá? Por exemplo, o profeta Elias, ele pediu a morte. Eu não acredito que ele pecou, eu acredito que ele foi infeliz em fazer isso. Muitas vezes eu já falei aqui na frente de eu também, né? Às vezes é a aflição da alma, às vezes é essa enfermidade, né? E aí o pastor entrou aqui num negócio interessante, por quê? Em Eclesiastes nós temos um versículo lá, está no capítulo 7, Eclesiastes 7, verso 15. Sete, 15, só a primeira parte. Leia alguém, por favor. O 16. Peraí. Não, gente, minha classe aumentou aqui. Tá difícil aqui para eu ler, viu? Peraí. Eu não trouxe, não. Quer ver? Na verdade, aí seria o texto, do 15 até o fim do capítulo, seria o texto inteiro. Mas olha especificamente o versículo 17, por favor. Entretanto, não sejais mal demais, nem insensato demais, porque apressarias o dia da tua morte. Olha aí, essa versão é NVI, né? Porque apressarias o dia da sua morte. Uma versão mais tradicional, olha a minha, diz assim: porque morrerias fora de teu tempo. Há poucos dias, um pastor está pegando isso, um pastor que eu conheço, está pegando esse versículo mais para falar que as pessoas morrem antes do tempo dela, só por causa desse versículo. A gente tem que ver o contexto do livro de Eclesiastes e o de Provérbios. O contexto do livro de Eclesiastes é as coisas que acontecem aqui na terra, debaixo do sol. A pessoa morre fora do tempo, é tipo assim, Deus foi pego, não era para você morrer agora, cara? Que isso? Que soberania é essa? Ao mesmo tempo, o Salmo 139, 16 também, se eu não me engano, né? Que está escrito lá que Deus já contou, os dias estão contados.
A gente já nasce com os dias contados, independente do que a pessoa fez. A pessoa vai, eu vou me matar. Ou então eu vou passar por uma situação, vou entrar aqui e quero nem saber o que vai acontecer comigo. Ou então surgiu uma enfermidade, ela não tem controle na enfermidade dela, olha aqui. A camarada teve AVC 3 vezes. Então Deus não tinha controle disso, não, na eternidade. Você está vendo? Então eu acho que é mais apropriado a gente falar que pedir a morte não é uma coisa apropriada. Ela pode também ser um pecado, mas não é apropriado pedir pela morte. Né? Tá bom? Aí sou eu agora. Geralmente quando a gente vai num velório, aí a gente vê lá corpo, né? E a impressão que as pessoas têm assim que a pessoa está num estado de tranquilidade, né? Geralmente dá essa ideia. Né? Aí o próprio fato de dizer que a pessoa descansou, né? Mas a minha pergunta é no sentido seguinte, sobre o estado de consciência. Né? Qual que é o estado de consciência dessa pessoa após a morte? E aí, eu vou me referir das duas, né? Tanto daquele que morreu salvo, como aquele que morreu condenado. E eu vou perguntar sobre isso, justamente por causa dessa história que Jesus conta aqui de Lázaro. Né? Que aquele homem lá, ele estava bem aceso, né? Ele estava bem aceso com relação à sua consciência e o seu entendimento, inclusive tentando rogar, fazendo até uma intercessão lá pelos familiares. E aí, nessa pergunta, eu fico pensando no sentido de que, será que nesse pós-morte, essa consciência ela é avivada no sentido de trazer todas as situações pecaminosas, por exemplo, cometidas por aquela pessoa, já naquele período que ela está, e ao mesmo tempo cristão, né? Ele não vai, essa questão do que significa o pecado para ele, né? Uma vez que o estado de consciência também dele vai estar, presumo, né? Também vívido, vamos dizer assim, né? Eu queria saber primeiro sobre isso, sobre essa questão dessa consciência e qual que é a distinção entre os dois, tanto do cristão quanto do não cristão. O que acontece? As pessoas têm até a Bíblia, como o pastor Charles mesmo falou, ela é a inspiração. E a Bíblia, ela interpreta a si mesma. Então, ela casa a si complementando. Ela não tem um assunto que é descrito e termina. Não. Ela começa e vem alguns outros pontos, sempre falando a respeito do mesmo assunto. Sempre voltando. E aí a gente compreende o seguinte, em Lucas 16, ele tinha consciência, né? As pessoas, elas têm esse mito dentro de si, achando que depois que morreu, apagou tudo. Deleta, né? Começa tudo de novo. E a Bíblia, em Lucas 16, não fala isso. Fala a respeito de que ele era consciente, como você mesmo disse, do que aconteceu com ele, do sentido tanto dele, do rico, como do pobre. Todos os dois, um sendo ímpio e o outro estando no céu, todos os dois tinham consciência. Então, aí responde a sua pergunta. Todos os dois têm ciência. Não apagou-se a memória. E a Bíblia também nos diz, assim como ele é, como Cristo é, nós seremos. Ele é a primícia, ele é o primeiro. E assim como ele é, nós seremos. Então, Jesus, quando ele ressuscitou, aí a gente vê vários fatos que ele realizou. Ele teve consciência plena do que ele passou na terra. Ele comeu, não é isso? Jesus comeu, não foi só uma vez, não. Né? As pessoas acham que lá no céu nós vamos ficar só assim, ó. Glória, glória, aleluia. A questão da afinação vocês esquecem.
Glória, glória, aleluia. Santo, 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 de noite, santo, santo. E não vai ser só isso, entende? Então nós vamos ter ciência de quem nós fomos, quem nós somos e quem nós seremos lá, né? No sentido. O que acontece? Nós teremos funções, né? Claro que teremos funções, não vamos ficar lá no céu só também à toa, ou se fosse igual eu, né, pescando, eu ia pescar muito. Então, nós entenderemos isso. Aí surgem outras perguntas derivadas desse ponto, né? Que é a consciência dos nossos parentes, e a questão do meu parente que não foi para o céu. E eu vou ficar tão triste de saber que ele não foi para o céu. Aí a gente vai deixar isso para outros pontos. Mas, a princípio, respondendo essa pergunta, nós vamos ter consciência, sim. Nós vamos compreender isso de uma maneira mais harmoniosa e vamos entender que tem novas coisas para se fazer. Tá? Não muito a declarar, só apenas que a consciência ela será aguçada, né? Plenamente aguçada. Quem está no Hades, no inferno, e inclusive terá a consciência da justiça de Deus, viu? Tanto é que o rico, ele parou, teve uma hora que ele parou de argumentar. Por fim, ele queria fazer as missões, né? Por mim, ele queria que mandasse lá para chamar os irmãos dele, né, de volta. Mas ele parou, ele reconheceu que ele estava ali porque ele merecia. Então, a sua consciência vai ser plenamente aguçada. Na glória, o Lázaro não precisou responder nada, porque Jesus responde por nós, né? Quem for para a glória, não precisa falar nada, vai desfrutar mesmo. Se no inferno a consciência é plena, ainda mais, né? Muito mais na glória celestial. Você falou que nós vamos ter a nossa consciência aguçada, né? Lá no inferno, por exemplo. Pessoa que aqui, igual eu estava falando da palavra de Deus para um aluno meu lá no presídio. E ele falava, mas Deus é injusto. Aí, né, depois daquela mensagem de domingo, meu filho, Deus não é injusto. Se Deus me mandar agora para o inferno, Ele é justo e bom. Me coloquei. Aí, imagina, a pessoa está lá questionando. Talvez o rico, ele estava pensando assim, não, eu estou aqui, aí quer tipo justificar aquilo que ele falava lá na terra, que Deus é injusto, por que Deus é injusto de escolher alguns e outros não, como se Deus fosse falho. Aí ele queria fazer uma boa ação lá no inferno, tipo assim, conta lá para os meus parentes. Não estava nem preocupado com a vida dele, agora está preocupado com os parentes dele lá. Pô. Então é isso. Aí, depois a aula tinha acabado, eu lembrei dele agora. E eu estou orando por ele falou, e é muito inteligente. Aí ele falou assim, eu pego um pouquinho de cada religião e coloco para mim. Aí eu falei assim, aí o que cair é peixe, é isso aí. Então, boa sorte para você, porque eu prefiro ser como você acha que eu sou. Arcaica, antiquada, mas a Bíblia, a palavra de Deus, é a que eu creio. E é isso que eu creio. E vai ser assim. Agora, você acha que você tem tanto livre-arbítrio? Pense bem, hein? Se é tudo que leva a Deus. Lá no fundo da sua alma, você sabe que não é. Porque se você tivesse livre-arbítrio, onde você estaria agora? Então, assim, a nossa consciência aqui já é. Imagina lá, gente, o pavor. Imagina lá, porque a pessoa não quer Deus mesmo, pastor.
Deus não quer Deus, porque aqui a palavra de Deus é muito pura, é muito simples para compreender. Sabe, é uma coisa igual quando nós conversando lá na loja, ela me deu um show de palavra. É muito simples, mas a gente tem que fazer a nossa carne morrer mesmo, e a gente não quer. Como que a gente precisa mesmo do Espírito Santo e da intervenção de Deus? Ele é soberano, Ele é que controla tudo. Só isso, só uma observação. Eu acho que... Alguém? Alguém mais? Lili, você vai aguardar, porque a dúvida agora é do Abner. Cumprimento a igreja e os pastores com a paz do Senhor. Eu tenho uma colega na minha escola que ela fala assim que antes de Jesus morrer para salvar a gente, existia o inferno e que o inferno, o Hades, era dividido em duas partes. Uma para as pessoas que, no caso, são ímpias, né, que queimavam no lago de fogo, e outras para as pessoas que estavam, por exemplo, Moisés, povo que que foi salvo, mas Jesus não tinha morrido ainda. Isso é verdade? Divisão do inferno. A dúvida dele então é aí, essa. vamos lá. Já que ele perguntou, o pastor tinha falado aqui sobre o Hades. Sobre o Hades é o seguinte. A Bíblia fala, no Novo Testamento, que Jesus levou cativo o quê? O cativeiro. Realmente, o Hades, ele era dividido antes da morte de Jesus. O Hades era dividido. O que é o Hades, né? A Bíblia traduziu Hades, gente, como inferno, tá? Mas originalmente a palavra. Vamos lá, vamos no começo. Vamos contextualizar aqui. Nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, 3 palavras gregas que foi traduzido para o inferno: Hades, Tártaro e Guiena. Vamos pegar. Guiena é o quê? É o lago de fogo, lá de Apocalipse. O estado final. Atualmente não tem nada lá no Guiena. Não tem ninguém. Nem gente, nem demônio está no Guiena. Tá? Foi traduzido aqui inferno, mas está escrito também lago de fogo, lá em Apocalipse. Aí esquece o Guiena agora. Tem Tártaro. Tártaro também foi traduzido como inferno. Tanto Judas, né, o apóstolo aqui, quanto segunda carta de Pedro, vai falar do Tártaro. Você pegar lá no original grego, Tártaro. O que tem Tártaro? Quem está no Tártaro? O Tártaro é habitável? Sim. Mas homens não, só demônios. Não todos. Os demônios estão aí. Mas alguns estão aprisionados no Tártaro. Não alguns, muitos. Aprisionados do Tártaro. E eles são tão terríveis, que muitos deles nunca serão soltos. De lá, do Tártaro, eles já vão para o Guiena, no julgamento, eles já vão para o Guiena. Outros estão presos, mas serão soltos para os tempos finais. Alguns já estão, a gente acredita que alguns já estão sendo, né, soltos. E Apocalipse 9 diz lá a respeito de 4 anjos que tem dia, hora e minuto marcado, dia, mês, ano marcado, para que eles sejam soltos também. É o Tártaro. E agora o Hades, né? Vamos voltar agora. O Hades não é a habitação de demônios, a habitação de almas. As pessoas que morreram, suas almas foram para lá. Então havia uma divisão de santos e ímpios no Hades. Quando Jesus morre, aí que a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro, ele pegou a alma dos santos que estava no Hades e carregou consigo para o céu, para o seio de Abraão, conforme aí Lucas 16. Entendeu? Então, existia sim, todos iam para o mesmo lugar, não no mesmo ambiente, mas no mesmo lugar, Hades. Certo?
Não. Era um ambiente separado, não de dor nem de sofrimento. As suas almas estavam lá, e aí que Jesus pegou e levou cativo o cativeiro, retornando aqui ao texto da palavra de Deus. Tá bom? Só para complementar um pedacinho, no Velho Testamento, Sheol. Tá? No Velho Testamento, Sheol. Então, os nossos irmãos que foram salvos, né, pela fé, eles iam para essa parte que o pastor descreveu, que no Velho Testamento é descrito. Toda vez que você vê Sheol no Velho Testamento, é a descrição do Hades que o pastor falou no Novo Testamento. Esse versículo que eu falei está em Efésios, capítulo 4, do 8 ao 13, se quiser anotar aí, tá? Subindo ao alto, estou até lendo aqui, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Olha aí o Hades. Está vendo? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Falando de Jesus. Né? Tá bom? Isso faz uma referência que, na verdade, é isso. Todos, se Jesus não tivesse vindo, todos estariam no inferno, né? Condenados. Se Jesus não tivesse condenado, aí é é representação de Jesus, depois que morreu, que levou esses. Sheol é a palavra hebraica. Quando foi traduzido para o grego, o Novo Testamento, Hades, habitação dos mortos. A Bíblia fala inferno, mas original é habitação dos mortos. Não é inferno propriamente. Só que depois que Jesus subiu, aí se tornou lugar de tormento. Passageiro, né? Porque vai depois, o próprio Hades será lançado também no Guiena, no lago de fogo, lá em Apocalipse que fala, né? Vai ser lançado. Então já sofre hoje, o Hades agora é só lugar de sofrimento. Então, antes de Jesus, aqueles que morreram, que não foram salvos, não foram com Jesus, estão lá. Estão lá no Hades, igual agora, rico. Agora, aí é só. Aí não tem divisão. Aí não tem divisão, mas é só lugar de sofrimento. E depois será lançado. E qual é a diferença? Qual é a diferença do Hades? A pessoa está nele e depois a pessoa vai estar no Guiena, no lago de fogo. A diferença é que no Hades é só almas, não é corpos. No Guiena é a alma com o corpo, igual nós estamos aqui. Só que o corpo preparado para o sofrimento eterno. A paz do Senhor, irmãos. A minha dúvida, o pastor até tirou um pouco, mas é bom só para frisar. O que vai acontecer depois do juízo, da morte? Porque muitas pessoas falam que vão queimar no fogo do inferno. E quando a gente vai explicar, eu não tenho essa explicação. É uma figura de linguagem ou depois do juízo, todas as almas vão para o Guiena arder no fogo mesmo, ou é só uma figura de linguagem? Porque as pessoas têm essa dúvida. Vai morrer, a alma dela vai ficar queimando para sempre quem não foi salvo? Essa que é a minha dúvida. O capítulo 24 do Evangelho de Mateus tem claramente, está lá escrito claramente essas coisas, né? Que naquele dia, Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Aqueles que são chamados de bodes, aqueles que não pertencem a Deus, vão estar à sua esquerda. E aqueles que pertencem a Deus vão estar à direita dele. E ele vai dizer para os que estão à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. E lá os que estão à direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação, desde a fundação
Vinde, bendito meu Pai. Esse aí é o retrato que Mateus mostra do que vai acontecer, do que será. O que acontece? A gente, quando fala de fogo, né, a contextualização que a memória da gente sempre faz é da atual. Então a gente pensa assim, ó, fogo vai ser como esse fogo. Aí esse fogo, o que acontece? Ele é consumidor, né? O atual é consumidor. O outro é atormentador, né? Vai ser assim. Consumidor, porque você pôr lá, tudo que você põe no fogo hoje consome até desaparecer. Aí o pastor Charles já tinha dito a respeito do corpo, né? O corpo, após Jesus vier e julgar, nós vamos receber corpos glorificados, não é isso? Corpos diferentes dos que nós temos hoje. Claro que o nosso para salvação, né? E o deles para condenação. Esse fogo não vai consumir esse corpo. Ele vai ser atormentado durante toda a eternidade. Entendeu? Então, não vai se apagar e esse corpo também não vai desaparecer. Aí eu vou deixar o pastor acabar de fechar. Então, aqui em Apocalipse 19, verso 20, diz que a besta foi presa, a besta é o anticristo, tá? E com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Beleza, esses dois. Agora no capítulo seguinte, que é o capítulo 20, último versículo, que é o 15, diz: aquele, falando das pessoas agora, depois do julgamento, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no mesmo lugar da besta e do falso profeta. Qual lugar? No lago de fogo, o Guiena. O lago de fogo é o Guiena. É o estágio final. E aqui estarão para sempre, eternamente. Não poderão morrer, mas experimentarão da verdadeira morte, que é nunca morrer, mas estar sempre morrendo. Então imagina o terror, tá? Então, o lago de fogo, ó, o pastor colocou bem aqui, esse que a gente entende, né? Ele é um consumidor, tudo se consome. O de lá é atormentador, gostei desse negócio, é atormentador, é eterno, pelos séculos dos séculos. Presta atenção uma coisa, adventistas, testemunhos de Jeová, entre outras religiões e seitas, falam que vai chegar um tempo que serão aniquilados, que o fogo é consumidor. Olha, aí está dizendo pelos séculos dos séculos. Não vai ser aniquilado nada. Não existe aniquilacionismo, gente. Não se deixem enganar. Não existe aniquilacionismo. É pelos séculos dos séculos. Inclusive, a palavra é a mesma que se usa para Deus. O Senhor reinará pelos séculos dos séculos. É a mesma palavra, Apocalipse. Tá? Então, não nos deixemos enganar. Glória a Deus pela nossa salvação em Cristo Jesus. Amém. E nem o universalismo, né? Que é todo mundo vai ser salvo. Então, os extremos não, é a moderação. O universalismo é que todo mundo fala assim, ó, é a questão do espiritualista, que é o que o rapaz é. Tudo que fala de Deus para mim é bom e todo mundo vai para o céu. Então, mas aí é que tá, porque fala que o inferno é para pagar e a determinado tempo ele vai pagar todos os seus pecados, pagou os pecados, depois ele vai para o céu. Só que só existe um que pagou o preço de todos os nossos pecados. Por maior sofrimento que você e eu tenhamos, nós não conseguimos com ele pagar o preço de um pecadinho sequer. Viu? Porque tem gente que fala assim, não, mas eu estou sofrendo, eu estou pagando o meu pecado. Mentira!
Mentira, como dizia minha mãe, mentira do diabo. Eu não tenho isso, não. Paz do Senhor. A minha dúvida que eu tenho referente à morte é que se uma pessoa chega no seu dia de morte, ela consciente, ela decide aceitar Jesus no último dia, sabendo que vai morrer, e pedir perdão pelos pecados. Essa pessoa pecadora, ateu, que não crê em Jesus, e, por exemplo, duas pessoas com os mesmos pecados, só que uma se arrepende, aceita Jesus no coração, e a outra não. Aí eu gostaria de saber se a que pediu perdão, que aceita Jesus no coração, se ela tem a chance maior de salvação, se Deus leva em conta isso, referente a outra que não pediu, chegou meu dia, eu vou morrer, eu vou aceitar a morte mesmo, sem pedir perdão, sem aceitar Jesus. Aí eu queria saber se é levado em conta isso. Nós temos um exemplo na Bíblia que é o caso, né, que ele não era bom, mas era ladrão, né? Não existe, é a questão dos subtítulos, né? O bom ladrão, não existe bom ladrão, né? Ele se arrependeu e Jesus falou com ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Né? Então, o arrependimento traz isso. Só não pode fazer igual um primo meu, que eu estava falando do evangelho para ele, ele falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, você deixa eu aproveitar, entre aspas, aqui, tudo que eu tenho que aproveitar, fazer tudo que eu quero, quanto é que é pecado, que quando eu estiver morrendo eu arrependo. Também isso não funciona. Né? A gente tem que tomar cuidado com esse outro extremo aí. Que isso é um pecado consciente, né? De achar que ele tem esse poder. Ninguém sabe o dia e a hora, e o arrependimento ele precisa ser instantâneo, ele é instantâneo, e na nossa vida ele precisa ser praticado instantaneamente também, seria o certo. Talvez isso que eu vou citar aqui ajude, né? Mas eu vi um testemunho há muito tempo na antiga TV Cultura, que hoje não existe mais. Então, na TV Cultura apareceu o testemunho de um meliante, né? Um bandido, um cara que viveu aquela vida. E a polícia conseguiu pegar ele. Ele levou tiro, mas ele levou muito tiro. Só que ele não morria. Aí colocaram ele na viatura e ficaram rodando com ele, para dar tempo dele morrer dentro da viatura. Então ele conta que num determinado momento, ele sentiu que ele estava caindo num abismo, uma coisa violenta, está indo para um buraco, mas um troço, um abismo horroroso, uma coisa horrível. E quando ele estava nesse acontecimento, ele diz, no testemunho dele, que uma mão pegou ele. Uma mão pegou ele e puxou, tirou de dentro do abismo. E aí ele estava dando testemunho como uma pessoa crente. Ele estava cheio de cicatriz. Ele havia até perdido, parece que ele perdeu, não lembro mais, é muito tempo. Ele perdeu a visão, um dos olhos ele perdeu. De tanto tiro que esse homem levou, a polícia pelejou para matar ele lá, isso lá no Rio de Janeiro. E ele não morreu, e ele conta essa história. Eu não sei se isso aí ajuda, né? Em alguma coisa. Porque essa questão da pessoa arrepender na hora que está morrendo, existem casos e casos, né? Existem casos que pode ser. E existem situações que não deve ser. A própria pessoa que está morrendo, na hora da morte, ela vai reconhecer, olha, para mim não tem mais jeito. Eu já estou condenado. É o caso de uma pessoa lá, na sua terra. Essa pessoa, na hora da morte, o nome dela é Menininha de Gantuá, não sei, é um nome francês, não sei porque legal mais esse nome aí. Essa mulher, ela falou, não adianta, eu já estou perdido, pode deixar, vou morrer sem tomar essa decisão, porque para mim não tem jeito. Quer dizer, a pessoa tinha consciência que ela era uma pessoa condenada, já estava condenada. Não sei se, né, de que isso pode ajudar a esclarecer alguma coisa.
O pastor citou aqui o caso dos 2 ladrões que estiveram ao lado de Jesus sendo crucificados, tá? Um foi salvo na hora da morte, foi na risca, né? E o outro continuou incrédulo. Há uma frase do Charles Hayre, um teólogo do século passado, que ele diz assim: na cruz um ladrão foi salvo para que ninguém se desespere, mas apenas um, para que ninguém se iluda. Por que estou dizendo isso? A pessoa que fica trabalhando, é um risco grande a pessoa, esse caso aqui, a pessoa ficar, o caso do primo, né? Melhor dizendo, a pessoa ficar deixando, eu vou fazer de tudo, chega na hora da morte eu arrependo. A gente não tem como controlar isso. A gente não tem como controlar isso. Por quê? O arrependimento não é na hora que eu quero. A pessoa que se endurece demais a vida inteira, não abre o coração totalmente para Jesus, é muito difícil ela abrir na hora da morte. Porque na hora da morte é desesperador. Na minha conclusão aqui, eu vou dar um exemplo meu. Eu deixei para o final dessa cirurgia desse braço aqui, em fevereiro. Eu vou falar para os irmãos aqui. Eu já falei isso num culto, contei para o pastor e para o presbítero ali. Vocês vão entender. Então é muito difícil. Tem gente que chora, mas não consegue arrepender. Em Hebreus fala de Esaú, que chorou diante do pai, querendo herdar a bênção, mas o Hebreus explica que não foi encontrado nele lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas eu tivesse buscado. Então nem sempre choro é sinal de arrependimento, nem sempre, mas pode ser também. Mas nunca, não tem como saber. Outras pessoas morrem instantaneamente, não tem como ela falar, na hora da morte eu arrependo. Porque o que ela está pensando? Aí eu vou para o hospital, eu vou estar ali passando uns dias, vou ficando ruim, então eu vou e me arrependo. E peço perdão. A pessoa não pede perdão só da boca para fora, né? Ela pode fazer isso, mas ela não vai ser perdoada, porque não há o arrependimento é uma coisa interna, o pedido de perdão é uma coisa externa. Então não é bom quando você estiver conversando com alguém, é bom tirar essa esperança falsa dela, né? Porque é uma esperança falsa, ela está arriscando demais. Eu, particularmente, eu tenho dito isso aqui, principalmente nas escolas bíblicas, vamos para o mundo do crime. A pessoa fica ali no mundo do crime, é matar, morre, matou, eu vou lá vingar, não sei o quê. Essa é a vida da pessoa. Ela só pensa em vingança. Eu acredito, claro que eu nunca conversei, a pessoa que toma um tiro e que é lá da vida do crime, eu acho, agora eu estou fazendo uma análise, um julgamento, né? Eu acho que no coração dela, se eu sair dessa aqui, esse cara vai ver, eu vou me vingar. Eu acho que é isso que eles pensam, porque eles vivem assim. Porque um não atira no outro, o outro fica lá, não, beleza, vou sair dessa, vou ficar. Não, você só vê que foi lá e depois retaliou, se ele sobrevive, né? Ele foi lá e retaliou, foi lá e vingou, mandou alguém ir lá e vingar para ele. Você ouve isso. Então, eu imagino que na cabeça dele, se eu sair dessa aqui, esse cara vai ver. E aí, olha como é que... Aí ele não sai, ele morre ali. Olha como é que ele morreu, com a vingança ali no seu coração. Ou outro, um acidente que morre na hora. A maioria, né, não vou dizer a maioria, mas muita gente é assim. O ano retrasado, se não me engano, ou 3 anos atrás, teve a morte daquela mulher que era sertaneja, desviada, como é que é o nome dela? Maria da onde? Marília Mendonça. Aí na internet foi aquele alvoroço, não sei o que, tal. Aí um irmão da igreja, ele mudou para Neves, aí, pastor, olha esse negócio aí. Aí o pessoal, não, ela arrependeu, não sei o que, tal. Gente, eu não acredito no arrependimento dela. Eu posso estar errado? Claro. Mas por que eu não acredito? Porque na hora que o avião deu pane, filho, quem que fica assim, Senhor, perdoa meu pecado? Você entra em desespero, meu.
Você no desespero, tem esse negócio de ter aquele momento ali, ó Senhor, tem misericórdia, me ajuda, me perdoa, porque o avião está caindo. Quem é que vai ficar assim, gente? O avião caindo, está todo mundo lá desesperado, um começa a gritar, outro isso e aquilo. Tem negócio, não vai dar tempo, minha filha. Não vai dar tempo. O arrependimento você vai procurar e não vai achar. Agora, se acontecer o verdadeiro arrependimento, claro, como aconteceu aqui com esse bom ladrão, que não existe ladrão bom. Aí se tornou bom depois, né? Aí ele se arrependeu e Jesus falou, hoje você vai estar comigo. Amém? A paz do Senhor. O meu é uma pergunta misturado com um testemunho e um fato, uma história. Há 12 anos atrás, meu marido sofreu um acidente e veio a falecer, na hora, num domingo. E eu sempre fui muito da igreja, da religião, de buscar Deus, sempre, sempre, sempre. Na minha casa, a maioria do pessoal é mais desfocado, e eu sempre fui focada. Né? Por um propósito, talvez, de Deus na minha vida, ou por mim mesma, como pessoa. Sempre gostei de estar do lado das coisas de Deus, tentar fazer o que é certo, porque eu não sou santa, né? A gente busca a santidade todos os dias, igual eu estava falando com a Elaine. O que é ser santo? É você voltar lá naquele princípio, é você renunciar a si mesmo, e de deixar de dar a resposta, deixar de xingar, deixar de roubar, deixar de matar, deixar de prejudicar, né? E obedecer o que Deus tem para nós, a fim que alcancemos a salvação, que é o contexto, né, que está sendo debatido aqui nessa manhã, né? Nós estamos falando muito da morte, mas essa morte da carne é o que vai nos levar à salvação e à vida eterna, né? Então, tudo é interligado. Não tem como a gente falar de uma coisa. Eu estou observando os assuntos, esperando a hora de fazer a minha pergunta. É muito contextualizado, né? A vida, a morte, a salvação, a condenação, né? Então, tudo é muito interligado. Não tem como você falar, vou fazer só isso. Não. Né? Jesus é um todo. Né? Então, nós temos que, ou você está com tudo, ou você não está com nada. E nesse intervalo que é a vida, a gente escolhe. Né? A gente escolhe. A cada dia a gente escolhe. Igual vocês falaram aqui no início. O que você queria estar fazendo agora? Né? Então, todo mundo que está aqui está escolhendo, né, estar com Jesus. Se hoje for o dia, né, que Jesus vier nos retirar o fôlego de vida, nós estamos buscando a Ele. Para a glória de Deus, né? Amém. Mas não era isso que eu queria falar, não. Mas quando Deus manda, a gente fala. Enfim, eu perdi o meu esposo, né? Na verdade, eu acho que ganhei, que ao longo desses 12 anos eu venho entendendo que eu ganhei ele para Cristo Jesus. E ele sofreu esse acidente num domingo, e é o que foi falado aí na segunda pergunta antes da sua filha, a pergunta da moça, do pedido de perdão no último momento. E na quarta-feira, e eu sempre buscando, né, buscando a Deus, ele era uma pessoa assim, um pouco rebelde, um pouco revoltada, devido a uns traumas familiares que ele sofreu, de rejeição da própria mãe. Então, o coração assim, bem endurecido. E eu conheci ele com 15 anos, e nós namoramos, casamos, num certo período do namoro, com bastante tempo de namoro, que a casa estava pronta, ele queria juntar, eu falei assim, não. Eu não fui feita para juntar com homem. Eu quero casar na igreja, quero ter a bênção de Deus. Fui levando ele. Aí fizemos curso de casais e tudo. E ele foi abrandando, né, amaciando aquele coração de pedra. Que talvez não fosse só dele mesmo, talvez tivesse sido endurecido no decorrer da vida dele. Foi o que eu entendi, né? Eu era bem nova. Esses 12 anos para cá eu amadureci
muito emocionalmente, na fé, né? E como humanamente também falando, né? Que nós somos corpo, alma e espírito, né? E esse contexto, um depende do outro. Se você está mal emocionalmente, seu físico também fica, sua alma também fica, tudo fica. Enfim, então a gente foi caminhando junto. E eu decidi amar ele com aqueles defeitos e lutar por ele, para que ele aceitasse Jesus na vida dele, para que aquele rancor, aquela amargura saísse do coração dele. E fui trabalhando isso com paciência, às vezes com muito choro, e pedindo a Deus, oh meu Deus, será que eu estou no caminho certo? E fui indo. E a história é muito longa, que foram 17 anos de convivência. Se eu contar tudo, vou ficar 1 hora aqui falando. Mas, resumindo, na quarta-feira, antes do acidente, ele não era de acordar de madrugada, e ele acordou de madrugada com sede. E durante os anos todos de casado, foram 10 de namoro e 7 de casado, ele nunca me pediu um copo de água na madrugada. E ele acordou, eu fui no banheiro, e olhei aquele azulejo branco, e Deus me falou assim, tem algo acontecendo. E ele me pediu um copo de água. E eu dei ele aquele copo de água, ele falou que estava sem sono. E lá em casa, sempre sou eu que faço as orações e tudo. Ele falou assim, Kelly, eu estou me sentindo estranho. Cadê sua Bíblia? Eu falei, está lá em cima da mesa. Vamos orar aquele salmo que você gosta de orar, que é o 91, que eu sempre orava o salmo 91 com ele. Continuo orando também, como todos os outros. Mas o 91 é um salmo assim, que a gente tem que meditar, né? A todo momento, todo momento, todo momento. E eu tenho feito isso muito. E aconselho os irmãos a fazerem também. A hora que vier palavras, sem serem palavras que às vezes a gente... A hora que vierem as palavras do nosso eu, ora o Salmo 91. Né? Em vez de você perder a sua bênção, pega a bênção. Né? E aí eu peguei a Bíblia, eu já tinha tido esse sentimento no banheiro, e falei assim, vou orar hoje por ele. Já que ele, né, ele abriu o coração, vou orar por ele. Mas Deus não deixou eu dar uma palavra. Só ele que orou nesse dia. Durante esses 7 anos de casada, de oração, tirando o encontro de casais que nós fizemos com 2 anos de casado, que teve um momento, só ele orou nesse dia, ajoelhado. Levantou, ajoelhou. E ali ele falou com Deus, e o Espírito Santo tomou aquele homem. Eu falei, e a minha boca travou, não consegui falar nada. E ele orou a Deus, agradeceu, pediu a Deus perdão, falou que perdoava a mãe dele, que o rancor maior era com a mãe. E perdoava a mãe, perdoava a família, e agradeceu a Deus por mim, né, que era a esposa, e pelo que ele tinha. E foi bênção sobre bênção, e eu calada. E essa mesma Bíblia que é aberta no Salmo 91, em cima da cama, e nós dois ajoelhados. E ele chorou e agradeceu. E finalizamos. E eu não consegui nada. Vocês sabem o que é nada? O que é Deus falar, cala-te? Eu fiquei caladinha. Nem o Pai Nosso, que eu gosto de orar, não saiu. Eu falei, amém, amém, amém. Deitamos. Amanheceu o dia, na quinta. Passou a quinta, sexta, sábado. No domingo ele sofreu um acidente e morreu na hora. Como ele tinha sido, né, o meu primeiro namorado, meu marido, e a gente tinha um sonho de envelhecer junto. A gente tinha esse plano, né, mas os planos de Deus eram outros. E eu fiquei muito revoltada na época. E eu ficava, meu Deus. E quando eu recebi a notícia, eu fiquei louca, achando que eu podia agir por mim mesma. Eu vou lá, peguei o carro. Não sei nem como que eu cheguei com esse carro no hospital. Estava indo para o local do acidente, já tinha sido socorrido, mas não tinha mais jeito. Enfim. E eu fiquei questionando muito a Deus. Por quê? Por quê, meu Deus? Por que eu te entreguei, meu Deus, nas suas mãos? Meu casamento, meu matrimônio, meu marido, eu te entreguei. Por quê?
E aí, no segundo mês que ele tinha falecido, eu tive um sonho com um acidente. Eu não sei se foi assim, porque é parecido. Depois eu consegui ir no local do acidente, que eu fiquei com depressão muitos meses. E aí, aquela fumaça sombria no sonho, o caminhoneiro envolvido, outro carro, e eu, no sonho, eu fui até o caminhoneiro, perguntei ele o que tinha acontecido, que eu queria entender. Humanamente falando, eu queria entender de qualquer forma o que teria acontecido. Porque eu fiquei sem saber, que eu não tive condições de ir lá no local do acidente. E eu ficava, gente, mas ele dirigia com tanta responsabilidade, ele sempre falava comigo, Kelly, o veículo é uma arma, você está na BR, você tem que ter cuidado, e tudo, e aquele cuidado com, né, com o trânsito na BR. Eu falei, gente, mas não tem condições. E fiquei pensando, o momento que ele mais precisou, não estava ali, questionando muito a Deus. E eu não tenho vergonha de falar. E eu afastei um pouco de Deus. Que eu fiquei, gente, mas... E aí depois eu vi que estava pior ainda, eu acheguei de novo a Deus e fui perguntando. E eu tive esse sonho. E aí, na hora que o caminhoneiro ia me falar o que realmente teria acontecido, no sonho o meu marido veio, assim, pegou assim no meu ombro, de frente a frente comigo. Quando ele me falar sempre uma coisa séria, ele punha as duas mãos no meu ombro, assim, e olhava dentro do meu olho, ele era mais ou menos da minha altura, e falou assim, Kelly, fica tranquila. Eu fui salvo e você vai ser também. Fica firme. E eu acordei com um helicóptero. Um helicóptero que socorreu ele, que ele foi socorrido de helicóptero pela gravidade, né? Mas infelizmente ele veio a óbito, né? Sofreu 3 paradas cardíacas antes do helicóptero pousar no João 23. Aí eu acordei com o helicóptero em cima da minha casa. O próprio barulho do helicóptero na vida real. No sonho, o helicóptero na vida real. Aí eu acordei. Já acordei assim, meu Deus, é isso mesmo? É isso? Aí eu pergunto a vocês, pastores, porque às vezes a gente conta, mas nunca contei assim, por uma bancada de pastores, né? Foi simplesmente um sonho, porque eu estava pensando muito naquilo? Ou foi Deus mesmo falando comigo que depois desse sonho, isso entrou no meu coração, mas durante um tempo ainda, eu fiquei muito ferida. E agora, de um tempo para cá, né, tudo é o tempo. Eu venho entendendo a cada dia e tendo mais sinais que foi a hora dele e que ele acertou com Deus. Né? Ele acertou com Deus o que ele precisava acertar. E morreu, né? Que é o nosso tempo, não tem outra definição a dar, né? É a morte aqui da terra. Então foi só um sonho? Ou foi Deus realmente falando comigo? Que Deus já falou muito comigo em sonho, mas essa parte da morte, como eu tenho muita resistência da morte, da perda da morte, eu tenho trabalhado muito isso no meu coração. Foi Deus mesmo falando comigo? Ou foi porque eu fiquei pensando muito? Irmã, olha, a minha visão é que foi Deus que te falou. Deus fala vários jeitos, de várias maneiras, usa o que Ele quiser para falar. E a gente precisa ter discernimento. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia diz, lá no primeiro livro dos Reis, que o Senhor apareceu a Salomão em sonhos. E falou com ele, perguntou, o que você quer que eu te dê? Foi em sonhos, não foi numa visão, como a gente está acostumado na igreja. Eu tive uma visão, não estava dormindo e tal. A Bíblia diz que foi em sonho, então a gente deve acreditar que foi em sonhos. Esse é o exemplo que eu estou lembrando aqui agora, né? A Bíblia também fala de visões. Pedro teve uma visão do lençol descendo, não foi um sonho, foi uma visão. Então a Bíblia difere quando é sonho, quando é visão. E fala, e a gente entende que Deus fala pelos dois, ou por mais outras maneiras.
Por que foi? Que eu acho, né? Assim, que foi de Deus. Porque o propósito do seu sonho e das suas questões foi atendido. Você teve esse momento de abalo e se afastou um pouco, né? Mas o propósito de Deus não é que você se afastasse, que você dependesse dele até mesmo na sua aflição. E o propósito foi atendido. Junto a isso, o que eu queria falar para todos aqui? Tem pessoas que estão, eu conheço várias pessoas e às vezes eu converso isso com as pessoas, mas nunca disse isso aqui para a igreja, não. Às vezes gente vem falar, por que eu casei com uma pessoa assim? Tem uma família de pastores, são 3 filhas, e as 3 se casaram com um cara complicado, os 3, são crentes, mas parecem assim, passado, tem problemas, assim, meio mental também, sabe? Umas meninas tão boas. Aí Deus respondeu para elas assim também. É para que você que vai ser o sustentáculo dele, porque eu escolhi eles para a salvação e tem que ser uma pessoa como você. Outra pessoa não daria para o meu propósito, não é para o seu propósito. Então você cumpriu o propósito de Deus, não é porque o Senhor levou ele, é porque eu queria levar, você tinha que ser a pessoa para cuidar da espiritualidade dele até ele estar pronto para ir. Você cumpriu o seu propósito no casamento, né? Vou dizer, né? Que sua vida não acabou, então tem mais propósito, né? Agora eu posso, senão você já podia morrer também. Mas não é esse o caso. O propósito que você foi falando aí da questão aí da mãe, das coisas sofridas, e eu fiquei imaginando o seu sofrimento. Mas ao mesmo tempo, com essa coisa de Deus em vista. Deus uniu a vocês para que você fosse o sustentáculo, para que ele por fim chegasse num propósito definitivo e eterno. Ele está na glória com Cristo agora. E Deus usou você. Se fosse uma outra mulher, né, hoje em dia, brigou, não sei o que, tchau, você. Né, aí é diferente. Então, Deus fala. Aqui na nossa igreja, nossa denominação, Deus fala muito por sonhos também. Né, e é uma coisa que a gente pode ficar tranquilo. Você está aí bem na presença de Deus, como você falou, eu não sou santo. Ninguém é santo do ponto de vista nosso. A gente é santo do ponto de vista de Deus, que a Bíblia diz que a gente foi santificado com a santidade de Cristo Jesus. E a gente procura fazer a nossa parte, né? A santidade que nos cabe, tem umas coisas que é para a gente fazer mesmo. Mas a gente é santo em Cristo Jesus, a gente é assim. Você é uma santa em Cristo Jesus. Pode ficar tranquilo. Irmãos, então tá. Veja bem, eu vou concluir falando o que eu contei para alguns irmãos, não sei se eu falei aqui, acabei falando na quinta, não sei. Mas deixa eu falar com os irmãos. Aí voltar ao negócio dos sonhos. Não sei se você sabe, eu sofri um acidente dia 1º de fevereiro, quebrei os 2 braços. Agora que eu estou reutilizando, ainda está um pouquinho inchado, estou fazendo fisioterapia com esse aqui. Esse aqui já está bom. Curiosamente, esse que for o braço, que é fratura exposta, mas é o que eu melhor. E eu estou bom mesmo, né? Só não estou com força ainda, né? Mas já estou bem, graças a Deus. O que acontece? Em uma semana eu tive 2 sonhos com os 2 braços quebrados, antes do acidente. No dia do acidente e uma semana antes, mas eu não me lembrei desses sonhos. Só lembrei deles, os 2, quando eu estava dentro do SAMU, indo para o hospital. Tá? Então, Deus fala mesmo por meio do sonho. Olha, gente, não significa que todo sonho é Deus falando, não, tá? Não significa. Todo sonho, às vezes é barriga cheia mesmo, mas às vezes não, tá? Aí o que acontece? Aí eu fiquei 13 dias, eu vim no 13º dia. Esse aqui foi operado no mesmo dia. Aí ficou aquele negócio, aquela murrinha, não sabe quando vai operar o outro. Aí fiquei lá, dia 12 operou esse. Na operação desse, o término da operação, eu
Eu estava numa ansiedade tão grande que eu nunca tive. Ninguém me conhecia como uma pessoa ansiosa aqui. Pelo contrário, né? Pelo contrário, acho que eu até meio passado. Mas a ansiedade foi tomando conta de mim ao longo dos dias. A minha glicose subiu, inclusive chegou a 200 durante a operação, fiquei sabendo depois. Pressão também a 16, 18 durante a operação, soube depois. E o que acontece? Nesse tempo, quando eu estava saindo, né, da sala para a observação, para ficar uns 10 minutinhos e ir para o leito, eu fiquei 4 horas ao invés de 10 minutos, que me tomou assim, uma falta de ar e aquela preocupação, a cabeça girando, e preocupação aqui com a igreja, preocupação em casa, a gente estava de mudança e um monte de coisas, preocupação mesmo. Por um momento, voluntariamente, irmãos, eu me coloquei no lugar de um ímpio, porque eu fiquei com a impressão que se eu dormisse, porque desde a quinta, eu operei na segunda, desde a quinta que eles tinham falado que ia me operar, não operou, a ansiedade aumentou, e não estava dormindo mais direito. Então, na hora que acabou a operação, veio aquele negócio, dormir, mas eu fiquei com aquela coisa nítida de que se eu dormisse eu não ia acordar mais. Uma coisa séria, assim, uma certeza dentro de mim. Então eu me esforcei para não dormir. Aquele sono bateu, me esforcei para não dormir. E veio aquela falta de ar, aquele negócio, eles perceberam, eu levantei assim a mão, e aí me injetaram remédio na veia, debaixo da língua e tal. Por um momento, voluntariamente, eu me coloquei no lugar de um ímpio. Falei, se for agora, irmão, preste atenção, foi desesperador, foi segundos, tá? Mas eu falei, se fosse um ímpio e eu fosse morrer agora, foi isso que eu pensei, em segundo, questão em segundo, foi desesperador. Aí eu expliquei para o pastor, ontem até falei, aqui nós estamos no meio de pessoas, nós estamos conversando, você está sozinho, não está conversando, você passa na rua, você vê casa, você vê gente na porta, você vê carro andando na rua, você vê uma padaria, se pode entrar ou não, um supermercado, açougue e tal. Quando você morre como ímpio, você não vê ninguém e nada, é só você e Deus. Eu fiquei desesperado para eles, tá? Eu fiquei desesperado para eles. Falei, ainda bem que eu não sou um ímpio. Graças a Deus eu não sou um ímpio. Porque a gente sabe para onde vai, né? Glória a Deus por isso. Mas, por um momento, eu me coloquei no lugar de um ímpio. Então, ser um ímpio, morrer sem Cristo, é desesperador. Você vai comparecer já no Hades, em sofrimento. Você vai assustar, porque fechou aqui, já abriu lá, irmão. Você vai se assustar. E o pior, não tem retorno mais. A hora é agora. Que Deus em Cristo possa tomar os nossos corações, porque pode ser hoje, qualquer um de nós. Eu fiquei livre do acidente, mas eu posso sair ali e acontecer alguma coisa, né? E você também pode acontecer. E eu não vou falar, que Deus, a gente pode falar, Deus nos livre e tudo, mas chegar o momento, Deus não vai livrar disso. Não é isso que Deus está preocupado. Não é em livrar a gente da morte física, é da morte eterna. Porque livrou da morte, beleza, e aí? O que você fez para Deus? Você está vivendo para Deus agora? Não, rapaz, fiquei livre de um acidente. E agora? E aí? Aproveita que você ficou livre de acidente. Aproveita. Fiquei lá no hospital tantos dias lá internado, eu fiquei 13 dias. Eu saí de lá, e agora? Aproveita que Deus te livrou dessa morte para você se dedicar a Ele. É isso que é importante. Amém, meus irmãos? Amém. Deus nos abençoe. A gente vai orar então, né, pastor? Agora pode levantar. Aproveitando essa oração, né? O meu sogro está internado, os irmãos sabem.
ele está no CTI, né? O estado ainda é arriscado, muito arriscado. Então nós vamos incluí-lo nesta oração. Se você tiver algum pedido, aproveite para a gente orar também. Maclemira, né? Vamos orar? E eu quero ratificar os agradecimentos. Todos os irmãos que vieram, os visitantes, convidados, muito obrigado, que Deus os abençoe. Amado, eterno e soberano Pai que está nos céus, queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor nos concedeu aqui, Senhor, de bênção, de alegria, junto uns com os outros, junto com o Senhor também, nos ensinando, pela Tua palavra, Senhor, todas as coisas que falamos aqui. Algumas coisas talvez alguns ouviram a primeira vez ou a segunda, ainda estão trabalhando, mas estamos crendo nelas porque é a Tua palavra. Te agradecemos ao Senhor por isso. Pedimos que o Senhor abençoe todos os presentes, suas famílias também, tanto as presentes quanto as ausentes, e também a igreja, Senhor, aqueles que não vieram, que o Senhor também esteja trazendo sobre eles a consciência, a alegria de servir o Senhor e se dedicar mais a Ti. Quero orar pelos pedidos de oração, o Senhor Todorico, que está no hospital, o Senhor conhece ali a sua vida, o Senhor está acompanhando, o Senhor tem um controle da existência dele, o Senhor determinou todas as coisas na vida dele, mas enquanto o Senhor não nos fala especificamente o que o Senhor tem, nós oramos pela libertação dele, oramos pela cura dele, oramos pelo retorno dele para casa, para que ele também possa, Senhor, se dedicar em servir mais ao Senhor, o tempo que ainda o Senhor lhe conceder. E também isso serve para nós. Oramos também pela irmã Clemira, em casa, naquele leito. Que o Senhor abençoe a tua serva, meu Deus, e dê a ela força espiritual, renovando a fé, a esperança, e também de toda a tua igreja. Abençoa-nos nesse dia, dando-nos dia de paz e alegria, e guardando os nossos corações, preparando-nos para o culto à noite. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos. Vão em paz na presença do Senhor. Dá um abraço no seu irmão. Muito obrigado.